Oi de novo, meu nome é Gui e esse vídeo é sobre como e por que as universidades surgiram. Quase todos os vídeos desse canal vêm de algum hiperfoco meu e esse foi um que eu tive por quase 2 meses e o resultado me impressionou bastante. Primeiro, vamos falar sobre algumas coisas que vocês precisam saber para entender o vídeo. A primeira é que eu vou usar um viés completamente ocidental aqui, ok? Outras sociedades não ocidentais, como os árabes, principalmente os muçulmanos, tiveram grande importância no desenvolvimento intelectual do mundo e um dia eu vou dedicar um vídeo só sobre eles. Mas nesse aqui, eu vou falar só sobre o que aconteceu na Europa. A Europa, assim como todo o continente, tem suas divisões geográficas, e é importante que você entenda 3 delas para o vídeo: Europa Ocidental, Europa Oriental e Europa Central. Também é bom conhecer o contexto de algumas nações que não existem mais, tipo o Sacro Império Germânico, mas isso é uma coisa que eu vou explicar à frente, então não é necessário você saber de antemão. Mas mantenha essas regiões geográficas na sua cabeça para não ficar confuso lá na frente. Segundo ponto é que o vídeo é dividido em capítulos, que são cronológicos e se complementam, mas mesmo assim funcionam bem sozinhos, então se você, por algum motivo, ficar entediado em algum capítulo, você pode só pular para o próximo. E por fim, como sempre, todas as fontes vão estar na descrição, tanto de música quanto de pesquisa para o vídeo, assim como o meu Discord e também Twitter. Posto isso, vamos enfim para a explicação. A primeira coisa que tem que se ter em mente quando se pensa no surgimento das universidades é que elas são uma necessidade própria do meio urbano. Isso quer dizer que, na maior parte da humanidade, quando a gente vivia em tribos, não houve faculdades nem nada do tipo, porque não havia necessidade. Isso foi algo que só mudou quando a gente começou a fazer cidades e grandes centros urbanos. Cidades viraram metrópoles e depois impérios, e aí que foram surgir coisas mais parecidas com as faculdades de hoje em dia. Quanto mais os centros urbanos cresciam, mais trabalho isso era para o rei, ao ponto em que houve uma necessidade de criar órgãos administrativos que ajudassem o rei na gerência das cidades. E as pessoas que trabalhariam nesse gerenciamento muitas vezes precisavam ter certos conhecimentos. Por exemplo, é óbvio que um cobrador de impostos teria que saber matemática, e que um escriba teria que saber ler e escrever. E como ninguém nasce sabendo, as pessoas teriam que aprender essas habilidades de alguma maneira. E é nesse momento que começa a surgir algumas coisas próximas a escolas, que não eram igual, variavam muito disso, povo para povo, e o autor que eu estudei pegou 3 povos aqui para analisar. Foram os egípcios, os mesopotâmicos e os gregos. No Egito, os garotos tinham educação familiar até os 10 anos, normalmente aprendendo sobre comércio. Garotas também estudavam, mas menos. Elas normalmente eram só alfabetizadas e quase sem nenhuma matemática, sem nenhuma educação física, coisas que os garotos tinham. E o objetivo do ensino, no geral, era manter o conhecimento num só grupo, que era a elite. Então, o estudo no Egito nessa época tinha a função primordial de manter os privilégios de uma certa classe. A Mesopotâmia era um lugar bem vasto com vários povos, e um deles eram os Sumérios, que tinham uma escola bem parecida com a nossa de hoje. Lá eles aprendiam aritmética e memorização, e tinha até um porteiro na entrada e também um parquinho. Havia também um regimento escolar, que eram regras a serem seguidas no ambiente escolar, com punições para conversa na aula e também atraso. E, além disso, também havia professores particulares que ensinavam para uma criança específica. Também algo parecido com o que a gente tem hoje. O autor comenta que a educação não tinha essa ideia de manter privilégios na sociedade, como os egípcios tinham, mas ele também comenta que os escribas tinham mais educação e também tinham mais títulos. Então, no geral, quem tinha acesso à educação normalmente era mais rico mesmo. E aí, a terceira sociedade que ele comenta é a grega. E é um pouco difícil falar sobre os gregos porque eles tinham várias cidades-estados, que eram divididos em 4 tribos, e cada uma era meio diferente uma da outra,
Mas eu vou focar aqui em Atenas, que é onde teve mais atenção às atividades intelectuais e também é onde estão as figuras que eu quero falar sobre. Os atenienses tinham uma obsessão com a verdade e eles queriam muito achar essa verdade absoluta no universo e eles queriam descobrir como a matéria era feita, o que compunhava o mundo e como o universo funciona. E foi daí, inclusive, que surgiu os filósofos pré-socráticos. Então, ali mais ou menos no século VI ou V a.C., começou a aparecer um monte de pessoas que se dedicavam ao pensamento e à filosofia no geral. Mas o acontecimento que é mais relevante para nós, na história grega, nesse período de muito pensamento, foi a fundação da Academia de Platão em 393 a.C. Essa Academia de Platão era diferente de tudo que já havia sido feito. Muitos consideram essa a primeira universidade ocidental da história, e de fato a Academia de Platão parecia um tipo de academia rudimentar, se comparado com o que a gente tem hoje, mas ainda assim era muito primitiva em muitos aspectos. No geral, as aulas na Academia de Platão eram palestras em todas as matérias e mais nada. O que, interessantemente, deveria ser corrigido pelo seu pupilo Aristóteles. Em 335 a.C., Aristóteles, que era discípulo de Platão, como eu falei, fundou o Liceu. Liceu, além de significar ensino médio em francês por algum motivo, era uma nova academia em Atenas, com a mesma ideia da Academia de Platão, mas com uma abordagem e funcionamento completamente diferentes. Primeiro que o conhecimento fornecido pelo Liceu não estava centralizado em Aristóteles. A academia frequentemente recebia material científico estrangeiro, normalmente de viajantes que foram pupilos de Aristóteles, sendo o mais notório deles Alexandre III da Macedônia, ou só Alexandre o Grande. Aristóteles não só promovia a pesquisa, como criou áreas de conhecimento científico nas suas pesquisas, como por exemplo a zoologia. Aristóteles de vez em quando recebia alguns escritos sobre animais que ele não conhecia de seus pupilos estrangeiros, que estavam viajando, e ele fazia anotações e pesquisas com base nesses escritos. E é algo que se aproxima de uma zoologia antiga, vamos dizer assim. E ele também se aproxima muito da teologia e também da psicologia. Tanto que eu, no meu primeiro período de psicologia, estudei Aristóteles, porque ele é a base da ciência hoje em dia. O Liceu foi bem mais próximo das universidades atuais do que a Academia de Platão. Mas ainda assim não tinha nada como diplomas ou mestrados. E na verdade o surgimento da faculdade medieval, que foi onde o modelo da faculdade atual surgiu, é quase completamente desconexo das academias gregas. Até porque essas foram massacradas pelo Império Bizantino. Agora, nessa parte do vídeo, eu vou viajar um pouquinho, falando da história de alguns impérios específicos, mas eu juro que isso se conecta com o tema do vídeo. Para evitar confusão, eu criei uma linha do tempo com todos os acontecimentos que vamos estudar nesse vídeo, para você não ficar perdido na história. Por enquanto, nós já passamos pelas antigas escolas egípcias e mesopotâmicas, passamos pelas academias antigas gregas, e agora vamos dar um pulinho em Roma. Roma entrou em contato com as escolas gregas depois de 250 a.C., que ensinavam grego e normalmente eram bilíngues. A partir disso, se espera que Roma se torne um império intelectual, com interesse em assuntos acadêmicos, mas não foi bem isso que aconteceu. Roma era uma sociedade que estava pautada pela expansão militar e pela exploração de terras e povos estrangeiros, certo? Escravidão, colonização, esse tipo de coisa. Então, isso fez com que eles se interessassem muito em política e retórica, porque você precisa ser político, senador, imperador, ou soldado para participar desse tipo de cultura. E quando os romanos viram o extenso conhecimento grego sobre retórica, eles viram ali uma oportunidade para melhorar seus discursos políticos. E assim se tornarem mais sofisticados em sua retórica, em seus discursos políticos. Mas, fora isso, o máximo que sobrou de conhecimento científico em Roma foram algumas enciclopédias, normalmente embasadas em conhecimento grego, o que é algo bem complicado.
Porque as enciclopédias, diferentes dos artigos científicos de hoje em dia, não esclareciam o método de pesquisa. Então, nunca houve instituições de pesquisa em Roma ou qualquer coisa parecida. Mas é fato que uma sociedade não pode viver só de política. Mesmo que eles fossem muito focados nisso, eles ainda tinham que desenvolver outras partes, como medicina ou arquitetura. Mas até mesmo esses conhecimentos não políticos, que eram super relevantes, eram muito resumidos. Por exemplo, todo o conhecimento de arquitetura de Roma poderia ser encontrado em 10 livros, o que é impressionante, visto que Roma tinha uma das melhores arquiteturas de toda a antiguidade. Tá legal, mas por que eu tô falando do desinteresse de Roma em ciência em um livro sobre o surgimento das universidades? Bom, por algum motivo que não vale a pena citar, porque vai deixar o vídeo muito longo, Roma foi dividido em dois impérios, Roma do Ocidente e Roma do Oriente. Enquanto a Roma do Ocidente, que é a Roma que nos vem à cabeça quando a gente pensa em Roma, foi destruída em 476 d.C., a Roma do Oriente, que hoje em dia é mais conhecida como Império Bizantino, ainda duraria 977 anos. Então, lembra do desinteresse que eu falei dos romanos em relação à ciência? Então, esse desinteresse continuou no Império Bizantino, e isso foi horrível em muitos sentidos. Por exemplo, Justiniano, que era imperador bizantino, fechou a Academia de Platão e também o Liceu, em 529 d.C., que, embora não fossem as universidades que temos hoje, ainda assim eram grandes polos de conhecimento filosófico e científico, e também eram as últimas universidades não cristãs da Europa. Depois disso, por praticamente 1000 anos, todas as escolas teriam um viés cristão. E eu não vou me estender muito, mas no geral, a existência do Império Bizantino foi degradante para a ciência como um todo. E, interessantemente, o seu fim iria ajudar a reverter os danos causados durante os dias de glória do Império. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Vendo todo o regresso causado pelos bizantinos, algumas pessoas se mobilizaram para reparar esse dano. Alguns deles foram Manilos Boetes, Agaptos I, não sei falar o nome, e, sobretudo, Flávios Cassiodorus. Esse Cassiodorus, junto com a ajuda do Papa, que na época era o Agaptus, tentou criar escolas cristãs em Roma. Mas essa empreitada de Cassiodoro não deu certo. Então, para evitar que seu plano falhasse por completo, Cassiodoro fundou um monastério. Oi. Então, esse vídeo não será terminado, nem qualquer outro projeto futuro. Acontece que não é mais viável. Na verdade, nunca foi. Era para ter pelo menos 5 pessoas no projeto Thoughts, mas acabou que nenhuma delas puderam se manter e eu tive que fazer tudo sozinho. Demora muito também para fazer os vídeos, né? Meses, né? Eu queria manter uma frequência de pelo menos um vídeo por mês, né? Até porque o algoritmo do YouTube cobra, mas não é possível, até porque eu faço tudo sozinho. Editar fica entediante. A ideia inicial era só colocar uma imagem ou algum vídeo no fundo e as pessoas focarem na minha voz, mas acontece que, sei lá, as pessoas não tratavam isso como um podcast, mas sim como um vídeo normal e elas começaram a cobrar a edição, então eu acabei me dedicando cada vez mais e mais. E eu recebi vários elogios por isso, e isso é legal, só que demora muito tempo e é entediante, né? Eu também tenho outros hobbies, né? Eu leio, eu estudo, eu faço os rolês tudo e não posso dedicar todo o meu tempo livre ao canal, até porque isso não vai me dar nenhum retorno, né? É algo puramente por lazer. E eu tenho outros hobbies, né? Sem contar que... Já comentei. Desculpa, eu tô sem roteiro. Eu tô realmente aqui, né? Só no verbo. E tem a questão também que eu trabalho e estudo. E eu recentemente troquei de uma faculdade que era meio, né? Pra uma faculdade que realmente cobra os alunos. Então eu tô realmente ocupado esses dias. Realmente. Então não dá pra dedicar tanto tempo ao canal. Então os vídeos futuros vão ser mais simples. Vão ser nos moldes iniciais.
para atender as minhas necessidades, porque eu realmente não consigo fazer isso sozinho. E é isso, né? Meio triste. A galera do canal do Dino me apoiou muito, tive alguns amigos também que me deram suporte, né? Não consegui construir uma comunidade grande porque não tinha frequência. Bom, é isso.